Vamos fazer a correção então? Então, olha só. Lá na página 65, o exercício. Ele perguntava assim: que parágrafo se assemelha aos textos que fornecem instruções como uma bula de remédio ou uma receita culinária, né? É o primeiro parágrafo que apresenta essas características comuns ao texto instrucional, tá? Na letra B, ele fala assim: com qual dessas partes do texto instrucional o primeiro parágrafo se parece, né? Com o modo de fazer, tá? Na letra C, os 3 parênteses deveriam ser assinalados, né? Porque o texto instrucional, nós temos uso de formas verbais do imperativo, nós temos a correspondência entre a sequência das instruções e a ordem que devem ser feitas pelo leitor, e o emprego de certos advérbios ou locuções adverbiais de valor temporal, como então e em seguida, ok? O quadro da questão número 6 é a Laura, a função na trama, ela é mocinha, protagonista, tá? Características: fotógrafa de eventos, que deixa sempre próxima de casamentos. O Alan é o mocinho, ou protagonista, tá? Ele é rico, belo e com algum problema psicológico a superar. E a Lili é a vilã, né? Doentiamente apaixonada por Alan e capaz de tudo por seu amor, tá? E aí ele fala assim: como fazer um filme sobre filmes de amor. Começa simulando um texto instrucional, mas também apresenta características literárias. A partir de que parágrafo essa mudança de tom acontece? Né? A partir do segundo parágrafo, o autor faz uso estético da linguagem, né? Usando a literatura, não apenas usando a literatura e não apenas um texto instrucional, tá? Depois, lá na página 66, o exercício fala assim, que recursos visuais marcam a fala do narrador e dos personagens, quer dizer, normalmente, né, a fala do narrador e dos personagens aparece em negrito, centralizado, né, antes das falas, tá ali o nome do personagem, ou em negrito ou em sublinhado, né, sempre tem um destaque gráfico ali para a gente observar, tá? No exercício 10, vocês precisavam assinalar as proposições verdadeiras. E, na verdade, as proposições verdadeiras eram a primeira, a terceira e a quarta, tá? Essas cenas ocorrem uma na sequência da outra, como comprovam os números nos cabeçalhos. Inter é uma forma de indicar que a cena acontece no interior do ambiente, tá? E a cena 3 é, na verdade, uma sequência, visto que há mais de uma cena no local indicado no cabeçalho, tá? No exercício 11, onde se busca essa personagem em uma rua movimentada, né, em meio a uma multidão, portanto que ele vai identificando várias mulheres. O que se pode concluir a respeito da protagonista da história, considerando o lugar onde o narrador a encontrou, né? O que a gente pode concluir a respeito dessa personagem? Quer dizer, de identificar que ela é uma mulher comum, né? E que tem uma vida similar a de tantas outras mulheres, né? Quantas e quantas mulheres estão nessa situação, tá? Depois, comédias românticas costumam ter 2 protagonistas que, no decorrer da história, formam um casal. Por que o filme inicia com a apresentação da mocinha e não com a do outro protagonista? Não sei se vocês encontraram, porque as mulheres, ele coloca um dado, que as mulheres, elas representam mais da metade do público dos cinemas. Então, por isso que eles usaram essa estratégia, tá? Depois, o exercício 12, ele fala assim: na primeira versão do comentário do narrador, há uma hipérbole, né, que é um exagero proposital. Explique o que é intencionalmente aumentado nesse trecho, né? A relação, quer dizer, o que ele aumenta exageradamente é a relação a idade da mulher, né? Ele coloca, ele fala, compara-se à história da civilização, né? Então, quer dizer, é meio, vamos dizer assim, ele deixa nessa ideia da civilização aí, como se a mulher se ela tivesse passado por muitas civilizações, tá? Depois, na letra B, nesse caso, o comentário zombeteiro parece menos grosseiro do que a fala original, né? Eu não acredito que o comentário foi menos zombeteiro, né, gente? Porque, além de tudo, ele coloca lá, ele menciona assim, né? Mas eu preciso de alguém na idade de casar, não de fazer bodas de ouro. Quer dizer, continua afirmando que a mulher era praticamente uma idosa, né? Para quem faz
bodas de ouro, 50 anos de casado, quer dizer, só de casado tem 50 anos, então imagina a idade realmente daquela senhora, né? Minha opinião, mas aí cada um escreveu aí, né? Cada um coloca a sua opinião a respeito, tá? No exercício 13, ele fala assim, que a expressão se repete na caracterização da protagonista. O que isso pode revelar do perfil típico das protagonistas de comédias românticas? Então, que expressões que se repetiram, né? Bela, jovem e segura de si. Né? E repete-se a expressão, mas nem tanto. Essa retomada dessas expressões, né, que faz uma crítica aí, né, pode ser entendida como uma crítica ao perfil das protagonistas, né, que usualmente, que nós normalmente encontramos nos filmes, né, nesses filmes de amor, vamos dizer assim, tá? Porque elas acabam tendo esses traços, vamos dizer assim, tá bom? Além de certa beleza, juventude, autoconfiança, que outra característica a protagonista do filme precisa ter, conforme o narrador, né, era a bondade, né? Ele frisa bem também que ela precisaria ter ali, ser boa, né? Ter a bondade. Tanto que ela deixa um monte de muitas pessoas, né? Ela vai passando à frente a vez dela para as outras pessoas, tá? Que pressuposto em relação ao casamento essa frase contém, né? Imagine que duas pessoas conversam sobre o filme e em determinado momento uma delas diz: Alan e Laura mal se conheciam e se casaram. Então a ideia generalizada é que para casar, né, as pessoas precisam se conhecer, precisam namorar por muitos e muitos anos, né? E precisam ter uma certa convivência, um certo conhecimento da pessoa para poder realmente casar, né? Então, essa ideia que é apresentada aqui em relação ao casamento, tá bom? Bom, façam a correção direitinho e enviem as fotos para o Google Classroom para eu poder dar baixa nas atividades feitas, tá bom? Beijo, até semana que vem. E eu estou curiosa para saber como ficarão esses roteiros aí dos filmes que cada um de vocês escolherão, tá bom? O gênero é com vocês, não precisa ser uma comédia romântica, pode ser o gênero que vocês mais curtirem, tá bom? Caprichem e até semana que vem.